E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e vamos falar o dia em que Gugu virou caso de polícia. Em meio aos ataques que as organizações criminosas realizavam em São Paulo, o programa Domingo Legal exibiu uma matéria com supostos membros da quadrilha que ameaçavam diversas personalidades e alguns políticos. Entre os anos de 2002 e 2003, o estado de São Paulo viveu uma intensa onda de atentados organizados pelo PCC, primeiro comando da capital. Ao todo, as duas séries de atentados, que somadas superam 60 ataques, provocaram a morte de 6 pessoas, além da depredação de bases policiais e edifícios públicos. A cidade vivia um caos e a segurança pública era muito cobrada. Os ataques que ocorreram na capital paulista e também em cidades no interior de São Paulo, como Jundiaí, São Carlos e São José do Rio Preto. O ato foi uma maneira do PCC reduzir o isolamento de seus líderes nas prisões. Marcos William Herberts Camacho, o Marcola, Júlio César Guedes de Moraes, o Julinho Carambola e o Sandro Henrique da Silva Santos, o Gulu, que eram líderes do PCC. Estavam presos na época, além de atacar a imagem do governo e o regime disciplinar diferenciado, o RDD. Toda essa tensão era acompanhada cotidianamente nos programas policiais. O assunto era tão comentado que inclusive chegou a um dos líderes de audiência nos finais de semana, o Domingo Legal. No dia 7 de setembro de 2003, o programa comandado por Augusto Liberato, o Gugu, exibiu uma bombástica entrevista com 2 supostos membros do PCC, que eram identificados como Alfa e Beta, além de assumirem a autoridade do sequestro do padre Marcelo Rossi, que acontecera na semana anterior. A dupla também ameaçou fortemente outras personalidades, como os apresentadores José Luiz da Atena da Bandeirantes, Marcelo Rezende da Rede TV e Oscar Roberto de Godoy da Record, que comandavam os programas policiais, e os vice-prefeitos de São Paulo, Hélio Bicudo. A repercussão do programa foi imediata, tanto é que no dia seguinte da Atena usou seu programa para falar sobre as ameaças, visivelmente revoltado com o sensacionalismo de seu colega de profissão. O apresentador declarou: Silvio Santos, é por isso que seu jornalismo não dá dinheiro. Para mostrar um jornalismo rasteiro desse no programa do Gugu, não vale a pena ter um jornalismo mesmo. Vai lá ver lá em casa como está minha família, com medo de sair, botar o nariz na rua. Estou profundamente magoado, desiludido. Marcelo Rezende também comentou sobre o caso. Durante o Repórter Cidadão, em seu programa, ele entrevistou Hélio Bicudo, que indagou: as pessoas que fazem ameaça cometem um crime, e aqueles que divulgam a ameaça não cometem? Aí que vem a grande bomba. A entrevista exibida no Domingo Legal virou caso de investigação policial. Sob a suspeita de fraude, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigação e solicitou cópias das gravações, que foram encaminhadas à Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo. O Procurador-Geral da Justiça, na época, Luiz Antônio Guimarães Marrei, levantou suspeitas sobre a veracidade da entrevista e sobre o fato da dupla pertencer ao PCC. Ambos os indivíduos, que disseram ter cumprido penas longas, não parecem ter linguagem de quem esteve anos no sistema prisional. Saulo Castro de Abreu, secretário de Segurança Pública, sugeriu que Gugu montou um personagem. A secretaria nega a existência do PCC nessa época. Pegou uma situação que tomam por realidade, um negócio chamado PCC, que estava morto e enterrado em São Paulo. Transvestiu 2 pessoas, colocou capuz, montou um personagem e aproveitou uma semana de debate sobre sequestros de autoridades, de atentados ao padre Marcelo. Na ocasião, alguns promotores levantaram a hipótese de que os bandidos da entrevista seriam ex-policiais que trabalhavam como seguranças no SBT. O DEIC, Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado, passou a coletar informações de pessoas envolvidas na produção do programa. Diante disso, devido a todo esse reboliço causado pelas matérias, Silvio Santos fez uma reunião com os diretores para gerenciamento de crise. Preocupado, ele temia uma repercussão ainda mais negativa do caso e uma possível retaliação do governo. Sob orientações da emissora, Gugu se calou, cancelou reuniões e passou uma semana cuidando de seu pai, Augusto, que havia sido internado com embolia, e sua mãe,
Maria do céu, que estava com diverticulite. O que Silvio Santos mais temia aconteceu. A retaliação contra o programa havia começado. Naquela semana, a Petrobras cancelou uma enorme campanha publicitária que faria com Gugu, algo em torno de 1,7 milhão de reais. Além do mais, o Domingo Legal viu seu faturamento cair de 750 mil para 400 mil em 2 semanas. O Ministério da Justiça advertiu a emissora e o Tribunal de Justiça ordenou que o programa fosse retirado do ar. Durante 2 finais de semana, o SBT teve que preencher a lacuna deixada pelo programa com reprises do programa do Ratinho e Grammy Latino e o Troféu Imprensa. No dia 15 de setembro, durante o programa da Hebe Camargo, Gugu apareceu de surpresa e pediu um espaço à colega para se desculpar. Ele afirmou que não tinha visto o material antes de ir ao ar. O depoimento fez o programa saltar de 10 para 19 de audiência. A apresentadora aproveitou a ocasião para dar um conselho a seu colega de emissora. Posso te dar um conselho como mãe? Não sofra tanto por negócio de audiência, meu amor. Você tem o seu programa há tantos anos, é tão querido. Quando um programa dá 2 ou 3 pontos a menos, você tem uma audiência magnífica. Não tem que sofrer por causa de 2, 3 pontos que o Faustão ganha. De repente, o outro domingo, o público acha que o seu programa está melhor. Pessoal, e nisso tudo causou um grande reboliço. Na conclusão desses fatos, na seguinte semana, o apresentador prestou um depoimento responsabilizando o SBT pela exibição do material. Em depoimento no DEIC, ele afirmou desconhecer a farsa. Segundo o delegado Alberto Pereira Mateus, o apresentador admitiu que solicitou à produção do programa que realizasse uma reportagem sobre as ameaças do PCC ao padre Marcelo. 5 pessoas que participaram da entrevista foram indiciadas por apologia ao crime pela Polícia Civil de São Paulo. O promotor Hamilton Tadeu dos Santos, o Barney, o Wagner Faustino da Silva, o Alfa, o Antônio Rodrigues da Silva, o Beta, e o repórter Wagner Maffezoli e o produtor Rogério Casagrande. Nessa altura, Barney, Alfa e Beta se apresentaram à polícia para depor. Em entrevista aos jornalistas, quando estava a caminho do DEIC, Barney declarou que não participou das gravações, mas admitiu que teria cedido uma arma para a produção. Já Rodrigues e Faustino, que segundo a polícia simularam ser integrantes do PCC, afirmaram que havia um roteiro escrito em cartolinas com um texto que deveria ser falado. Cada um teria recebido R$ 150 para participarem da entrevista. Também durante o depoimento, o produtor Rogério Casagrande declarou que o Domingo Legal pagou 3 mil para que Barney intermediasse uma entrevista com membros do PCC. O diretor do programa, Maurício Nunes, também foi ouvido pela polícia. Pessoal, mas vale lembrar, essa grande polêmica aí acabou dando caso de polícia para o Gugu e que desmascarou toda uma farsa que existe no mundo das celebridades. E você, o que pensa sobre isso? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante e vai ajudar a gente aqui no diálogo. Deixe também o seu joinha para valorizar o nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!